Olá para todos. Esta é mais uma conferência do curso Conhecimento de Si Mesmo. Este curso acontece de forma cíclica. Os temas são pré-estabelecidos e não mudarão. É este o temário deixado, legado pelos mestres, que sabem o que é necessário para que cada um de nós, para que cada ser humano encontre a razão da existência e possa trabalhar no sentido de alcançar esse objetivo. Então, estes temas são didaticamente organizados, uma fase de 50 temas e uma segunda fase com 25 temas complementares. E nós estamos hoje para passar o tema número 43, diversos tipos de eus luxuriosos. Então nós sabemos, já temos estudado, que nós precisamos alcançar a castidade, conquistar a castidade verdadeira. Então é bom que se saiba o que é castidade realmente, porque as informações que existem nas diferentes escolas, religiões, enfim, está equivocada. Então, castidade não é celibato, não é fidelidade, não é apenas fidelidade conjugal. Castidade é a retenção das energias criadoras. Com a castidade se pratica o sexo, porém não se derrama a energia criadora sexual, o sêmen. O homem não ejacula o sêmen e a mulher não chega ao orgasmo, e sim transmuta uma prática de sexo entre casais. Se transmuta a energia sexual desde os órgãos sexuais até o cérebro, que é o cálice. Então, isto é castidade. Não se perde a energia. Qualquer outra forma de sexo não é castidade, não é suprassexo. Existem 3 formas de praticar o sexo: o suprassexo, que nos leva ao despertar da consciência, ao nascimento espiritual, à criação dos filhos da luz, criar os corpos existenciais superiores do ser. Existe o sexo normal, que praticamente já não existe mais, que é o sexo para a reprodução, porém sem a fornicação, sem ejacular o sêmen, que praticamente já não existe. E existe o sexo inferior ou infrassexo, que é a degeneração, que leva à degeneração do ser humano. E por esses tempos estamos vivendo uma época de grande degeneração do ser humano. Então, o sexo é onde se estabelece a briga, a guerra entre o bem e o mal, entre o branco e o negro. Há uma luta do branco para ensinar
o suprassexo, e há uma luta do negro para ensinar a degeneração sexual. Então, o sexo é a força mais poderosa que há no universo. Nós podemos refletir um pouco sobre os crimes que têm acontecido por estes tempos, infelizmente, de homens que matam a sua esposa, a sua namorada, a sua amante, enfim, mulheres que matam as suas rivais, ou matam também os homens, homens que matam as crianças, os filhos, para se vingar da própria esposa. Então, os crimes, se nós formos refletir sobre os crimes que estão acontecendo, são de origem sexual. Então, a energia sexual, o sexo, é a força mais poderosa que há no universo. Porém, ela está sendo usada, está em degeneração, o ser humano em degeneração, e essa força leva o homem, o ser humano, à degeneração cada vez mais e mais, devido ao abuso do sexo e o objetivo que não se conhece e nem se quer conhecer, o objetivo para o qual existe o sexo, existem os órgãos sexuais. Está fácil, está simples de decifrar a grande proliferação de crimes, de feminicídios por estes tempos. E a tendência, infelizmente, é piorar cada vez mais, porque se o ser humano não se regenera, não elimina esse desejo animal, essa bestialidade, essa forma bestial de praticar o sexo, vai degenerar cada vez mais e mais. Então, com o suprassexo se desenvolvem interiormente positivamente. O suprassexo nos leva a criar os corpos internos, a nascer, ao nascimento espiritual. O fogo Kundalini. O Kundalini nasce, desperta na coluna vertebral e sobe pela coluna vertebral até o cérebro, regenerando o corpo físico, o vital, criando o corpo astral, o mental, o causal e nos conectando aos corpos superiores. Então, no suprassexo, com a castidade, sem derramar o sêmen, se trabalha então na transmutação sexual, na alquimia, também conhecida essa prática como a alquimia, que é a transformação do inferior ao superior, transformação de algo inferior em algo superior. E o sexo, o infrassexo, desperta negativamente o Kundalini, ao contrário, que o Kundalini sobe e o Kundalini descendente, inferior, ao contrário, é o órgão kundartiguador. Então, se desperta o órgão kundartiguador com a fornicação, com
a degeneração sexual e se reproduz o ego. O ego se robustece, se criam novos defeitos psicológicos e se robustecem os seus que já se têm. Isso através do infrassexo, do sexo inferior, que é o sexo com fornicação, com a ejaculação. Então se desenvolve o órgão kundartiguador, que é a cauda de Satã. Então são opostos. O Kundalini é oposto ao órgão kundartiguador. E aí está a grande batalha, a grande luta entre o bem e o mal, que se trava então entre as forças do bem e as forças do mal. Então, nós, seres humanos, devemos nos transformar desde a degeneração à regeneração, desde a fornicação à castidade. E então é preciso estudar os defeitos psicológicos. É preciso estudar o eu o eu fornicário, os eus luxuriosos. Então existem 3 tipos de fornicação: a fornicação mental, a fornicação emocional e a fornicação física. Em todos os tipos de fornicação se está usando a energia sexual de forma incorreta, de forma equivocada. Então se fornicam nos centros. A fornicação há nos centros. Se fornica praticando o sexo, se fornica com o desejo sexual, se fornica emocionalmente, se fornica mentalmente e se fornica com palavras ou ações, praticamente com a fornicação na prática. Então, nós precisamos estudar onde estamos fornicando e quando estamos fornicando. Provavelmente estamos fornicando em todos os centros, nos 5 centros inferiores estamos fornicando. Nos pensamentos, se fornica através dos pensamentos, se fornica através da fala, das piadas, da conversa, se fornica através do olhar, se alimenta o eu fornicário, o desejo sexual, e isso vai se tornando algo real, algo ativo, verdadeiro, em ação dentro de nós. Vai gerar a ação. Então, aí surgem os desejos, nos levam à masturbação. Inclusive nas escolas de primeiro grau, sei lá, ensino médio,
até os adolescentes, se aconselham masturbar-se em algumas escolas. E então a masturbação leva à degeneração sexual, porque o defeito da fornicação é insaciável. Todo defeito é insaciável. E quando alguém se masturba, ele quer se masturbar novamente. Então, ele se torna insaciável essa masturbação. E com o tempo, passa a masturbação colaborada. Homens que um masturba o outro. Existe a masturbação oral, porque não se pode chamar de sexo um contato oral com o órgão sexual. Então não é sexo, e sim masturbação. Existe então a masturbação anal. E isso, essas formas de masturbação levam ao homossexualismo. Já é homossexualismo. Já é a degeneração sexual. E isso na parte nos homens e nas mulheres. Existe essa degeneração. Homens que praticam a masturbação colaborada entre homens e mulheres que praticam a masturbação colaborada entre mulheres. Isso não se pode chamar de sexo. Não há outra forma de sexo a não ser o contato entre os órgãos sexuais masculinos e femininos. Unicamente é sexo esse contato. Então, essa degeneração leva ao homossexualismo, onde o ser humano se degenera, começa a praticar a masturbação, a automasturbação, e não se sacia, porque o ego vai se robustecendo, o eu da luxúria. O ego se robustece e quer mais e mais. Já aquela sensação de se automasturbar não é suficiente e precisa então procurar alguém para trocarem, para se colaborarem um com o outro e fazer então essa masturbação colaborada, que o ego sente mais prazer com alguém externo fazendo esse trabalho. Então o caminho, onde leva, isso tudo leva ao homossexualismo, porque o eu não é saciado, não se sacia, então leva ao homossexualismo, tanto entre homens como entre mulheres. Então nós precisamos, aquela pessoa que queira se regenerar, que queira fazer um trabalho superior sobre si, deve estudar os eus, o eu fornicário, o eu da fornicação, refletir. Realmente estas informações são impactantes, porém são a verdade e devem ser transmitidas. De que o sexo,
é sagrado e ele existe para que nós nos autorrealizemos, para que nós nasça espiritualmente. Para criar, para nascer um novo ser, uma nova pessoa, uma criança, é necessário o sexo. Então, para nascer internamente, também é necessário o sexo. Só é possível através do sexo. E não é possível através da inseminação. Para nascer espiritualmente, não é possível através, não tem outra fórmula. É praticar o sexo com castidade, fidelidade e amor. Castidade é transmutar a energia sexual. A fidelidade é uma única companheira ou único companheiro. E o amor é o amor ao próprio trabalho. Amor às nossas energias sexuais. Então, nós devemos estudar o sexo, estudar o defeito da luxúria, estudar o eu, os eus luxuriosos, como se expressam em nós. Devemos fazer uma reflexão, nos recolher em algum lugar, algum momento, todos os dias, e fazer uma reflexão. De que forma tenho fornicado? De que forma forniquei? Estudar e pedir a morte desses defeitos, desse tipo de ação. Pedir a morte, pedir à Mãe Divina que elimine isso de nós. Então, conforme vai se trabalhando, vai se purificando e vai se deixando de fornicar de uma forma, de outra forma, e se freia a degeneração, porque se nós nos entregarmos conforme a humanidade vai, isto vai acabar em degeneração total da humanidade. Porque se não há um trabalho interior de cada um, não há como a humanidade se regenerar, melhorar. E pelo contrário, a humanidade se embrutece a cada dia mais. O ser humano está se embrutecendo. Os jovens estão embrutecendo dia a dia. O ser humano em geral, tudo está se tornando cada vez mais bruto, mais grotesco. Então, existem muitas formas que se alimentam esse defeito da luxúria. Diversas formas de eus luxuriosos. Ele se alimenta através das músicas estrondosas, do funk. Está uma degeneração horrível na música. Então, o defeito da luxúria se expressa de forma sutil e de forma escancarada. De forma sutil, ele nos manipula. Uma pessoa que, podendo andar com um carro, uma moto mais simples, ela procura comprar uma moto mais potente, mais barulhenta, de certas formas mais arrojadas,
que dessa forma atrairá mais as mulheres. Um carro, porque um carro ele serve para nos locomover, para nos levar de um lugar a outro, para trabalho, para viajar. Porém, se agregam coisas no carro que é para atrair mulheres, para atrair homens, enfim, para atrair parceiros e parceiras para o sexo. Rodas, rebaixamento, quantas coisas há nos carros que são desnecessárias, praticamente desnecessárias. E se nós formos refletir, aí é por causa do eu luxurioso que quer atrair mais e mais o sexo oposto ou o mesmo sexo para se degenerar. Então, nós devemos refletir sobre esse poder que tem o sexo. Ele tem o poder de nos levar à degeneração, às infradimensões, e tem o poder de nos levar à regeneração, às supradimensões. O sexo tem o poder de nos despertar a consciência, de nos transformar completamente. Então, nós precisamos nos transformar da fornicação à castidade. E a castidade em todos os centros. Devemos observar os nossos pensamentos. Devemos observar o que nós falamos, o que nós ouvimos, o que nós sentimos quando se vê uma pessoa do sexo oposto. E trabalhar esses desejos em silêncio, em um recolhimento, em uma reflexão. Fazer um trabalho de reflexão sobre o nosso comportamento com relação ao sexo. Então, este ensinamento é um ensinamento muito sério, muito profundo, e realmente é um ensinamento impactante para aquelas pessoas que talvez nunca tenham escutado falar de sexo de forma superior, como forma de regeneração. Talvez isso vai ser até motivo de burla, de graça. Porém, é a verdade e nós devemos refletir. O sexo existe para a regeneração, para que o homem, para que o ser humano alcance a autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Então, se continua fornicando, o destino é as infradimensões, a degeneração sexual, a degeneração em todos os sentidos. O ser humano se degenera em todos os sentidos, através do sexo. Então, o sexo, como é a força mais poderosa, ela leva à corrupção, leva ao roubo, leva à prostituição, porque a prostituição está originada pelo medo. A pessoa tem medo e vai se vender sexualmente, vender o seu corpo ou alugar. Então, a degeneração aí é a partir do sexo. No sexo está o pior fator de degeneração da raça humana, está no sexo.
E tanto as forças do bem sabem e querem nos ensinar a sair desse aprisionamento, dessa escravidão, e as forças do mal também sabem, por isso incentivam que o ser humano deve praticar o sexo de toda forma, e tudo leva insinua para a degeneração. Então, nós precisamos estudar os eus da luxúria, precisamos estudar todos os defeitos que nos levam à fornicação, para então ir eliminando esses defeitos e conseguir a castidade, e então poder nos regenerar, chegar ao nosso real ser, chegar a criar os corpos e despertar a consciência. Não há outra forma. Se se continua na degeneração sexual, não se prospera espiritualmente. Também a força sexual leva à miséria. Se nós formos refletir, conhecemos alguma pessoa que anda muito em prostíbulos, essa pessoa, nós vamos concluir que ela tem crises financeiras, crises amorosas, em relação à família, conflitos, porque o sexo então tem essa força, tem esse poder de degeneração, como tem o poder de regeneração. Então, todas as formas de sexo que não sejam a transmutação sexual, que não sejam com castidade, com fidelidade e amor, levam à degeneração. Só existe uma forma de se alcançar, de se conseguir a regeneração, o sexo, o suprassexo, o sexo com castidade. Então, este ensinamento nos ensina, nos alerta e nos dá as técnicas para se chegar à autorrealização, para se chegar ao objetivo da existência. Porque a maioria das pessoas, quase 100% da humanidade, desconhece para que vive, não sabe para que vive, e não sabendo para que vive, será impossível viver de forma correta, viver de forma a evoluir de verdade. É impossível alguém evoluir se não sabe para que vive. Então, esse ensinamento tem o objetivo de nos chamar, de nos dar as informações necessárias para que cada pessoa se regenere. Então, é preciso deixar de fornicar, é preciso trabalhar com o sexo de forma superior, de forma positiva. Então, os defeitos se robustecem com a fornicação, criam defeitos novos. Então, se desenvolve o íncube e o súcubo. São monstros que internamente
o íncubus é da mulher e o súcubo é do homem. Então se robustecem esses monstros internamente, e quando for se trabalhar com a eliminação dos defeitos, quando eliminar o eu fornicário, se vai enfrentar esse monstro, porque está com ele toda a energia, ele recolhe toda a energia com a fornicação, a energia psíquica, e é preciso resgatar essa energia. Então precisa eliminar esse monstro internamente, esse íncubus e esse súcubo. Então este tema é um tema importantíssimo. Não podemos dizer que é mais importante que o outro tema, porque todos são importantes. Mas se não se trabalha a fornicação, nunca se chega à castidade. Se não se trabalha com castidade, nunca se chega à criação dos corpos, nunca se chega ao nascimento espiritual. Então, é para isso que este tema está aí no temário, e se dá a importância, nós devemos dar a importância a esses aspectos, que é o aspecto sexual. Então se diz que o pecado original é o sexo. Então, através do sexo se degenera tudo. Uma pessoa se degenera através do sexo, ela se degenera em todos os sentidos. Se degenera nos pensamentos, nas ações, nos sentimentos. Perdem-se os valores. Os valores superiores do homem, do ser humano, são perdidos com a fornicação. Se esfria e só se pensa em sexo, só se pensa em fornicação. Então, o nosso temário é esse. O temário não vai mudar. O temário que nós passamos. O que muda é que nós, que estamos para compartilhar esse temário, vamos tendo melhor compreensão e vamos transmitindo de forma mais clara, mais objetiva. É isso que pode mudar. Porém, o conteúdo é o mesmo. Nós terminamos um ciclo e começamos outro. E assim nós continuamos nos alimentando com as pessoas, com pessoas que entram, pessoas que assistem. Os seres dessas pessoas nos dão forças para continuar com este trabalho. Muitas pessoas nos escrevem, muitas pessoas entram no grupo, no WhatsApp, aí no link, aí na descrição está o grupo, está o link do grupo no WhatsApp. Muitas pessoas nos escrevem, muitas pessoas entram no grupo e muitas pessoas saem. Muitas pessoas pedem informações e talvez se impactem com as informações e não tenham coragem suficiente para encarar, para enfrentar esse trabalho. E muitas pessoas estão no grupo. Oxalá estejam compreendendo, estejam praticando, porque nós temos enviado também um PDF, alguns PDFs para as pessoas que nos escrevem, com maiores explicações, com mais informações sobre este trabalho. Então, aí está o link e o nosso telefone, o nosso WhatsApp,
nós fazemos questão de deixar bem claro, deixar bem explícito esse nosso contato. Nós estamos no Brasil, 55, o 62 é a região e o número local é 991, também é telefone celular 92 9355. Então 62 991 92 9355. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado por assistir, e se possível compartilhem o link destas conferências, que será bom para muitas pessoas, para todos que podem se interessar por esses temas. Muito obrigado.